Igreja, nós vamos prosseguir mais uma etapa da campanha do mover do Espírito Santo, ou sendo renovado na unção de Deus. À tarde, veio muitos irmãos e irmãs, Deus derramou uma unção poderosíssima, e cremos que também no culto desta noite, a visitação de Deus também não será diferente. E nós vamos então continuar os requisitos para termos a unção de Deus. O texto que nós vamos ler hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, que é uma sequência da métrica de Deus para termos a unção aumentada, ou a unção do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, onde nós vamos ler. A leitura começará no verso 18. É quando Pedro e João foram presos e comparecem perante o sinédrio, ou aonde estavam os sacerdotes judeus. Atos 4, verso 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E solto eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, tu que ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Podeis assentar, e mais palmas para louvar ao santo nome do nosso Salvador Jesus. Igreja, nós estamos, portanto, ministrando como ter a unção de Deus. Inicialmente, o início é o batismo com o Espírito Santo, mas este não é o único princípio, ou só ele. Deus, então, tem uma métrica para aumentar a unção sobre o povo de Deus. Então, isto é baseado na profecia de Ezequiel, no capítulo 47, a partir do verso 3, em que Ezequiel tem uma visão que ele vê um riacho saindo do trono de Deus, e esse riacho ele vai se aprofundando de 1000 em 1000 côvados, que 1000 côvados representa, na métrica de hoje, uns 500 metros mais ou menos. Então, a cada 1000 côvados que Ezequiel andava dentro das águas,
passava mais um período e aprofundando as profundezas da água. Isto então é o sinal do mover do Espírito Santo numa pessoa. Nem tudo é dado de uma vez, mas em cada período Deus mede uma pessoa para dar mais unção. Mas o período inicial, e que deve ser sempre mantido, é o fundamento, como já foi ministrado. Para a pessoa ter o batismo com o Espírito Santo, a visitação de Deus e manter e aumentar, ele tem que cumprir princípios da palavra. Já foi, portanto, falado em Efésios 5:18, que o princípio inicial para quem quer ter a unção de Deus, a visitação de Deus, manifestação dos dons, que é a primeira unção, porque é água nos pés. Então, água nos pés é o sinal da primeira unção. E água nos pés é como andar num córrego. Você pode andar para cá, para lá. A água não tem muita resistência com a água nos pés. Mas se você vai entrando para uma água profunda e corrente contrária, você é levado pelas águas. Então, assim é a manifestação da unção. Na medida que o Espírito de Deus nos domina, mais unção vai vindo, mais bênção vai alcançando. Por exemplo, tem algumas doenças que elas vão ser só banidas do corpo de uma pessoa se a unção aumentar. Tem problemas familiares que se resolvem se a unção tiver grande. Por isso que você vê até cristãos separar com problemas financeiros ainda, com dificuldade, mesmo que é cristão. Aquela problemática enfrentada não teve a unção suficiente e acaba então o problema continuando. Nesta noite mesmo estava orando, foi até coincidentemente no horário de uma grande ventania, e Deus deu uma visitação tremenda. Ele falou: a unção aumenta sobre vós, a unção está em vossas mãos para operar, para fazer as maravilhas do teu Deus. E na medida que vai sendo aprovado, bênçãos vão aumentando para o meu povo. Então isso Deus falou claramente, intercedendo para mais pessoas ter a unção, o batismo, a unção aumentar. Então Deus falou claramente sobre a unção. E repetindo, para a unção aumentar, está em Efésios, que já foi lido, 5:18. Todo cristão tem que ter em vosso coração, no vosso diálogo, o salmodiar a Deus. Todo dia você tem que engrandecer a Deus, a todo momento, em toda oportunidade. E quando não tem ninguém para conversar, esteja adorando a Deus. E em tudo agradeça. Pode vir o mal que for, seja uma pessoa que em tudo já agradeça o que Cristo fez. Então isso são condições básicas. E seja uma pessoa humilde, sujeite um ao outro no temor de Deus. Sem esses requisitos, não vai para frente. Quando a pessoa recebe a unção, ele até pode alcançar, porque adorou a Deus, buscou, mas pode ficar naquela unção inicial e diminuir. Mas se for aumentando a aprovação de Deus na sua vida, a unção vai aumentar. Falamos também, com base em Atos dos Apóstolos, que foi lido também, sobre a palavra de Deus mostrando sobre Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Cornélio era um soldado romano que creu em Deus e queria mais de Deus. E o que ele fazia? Ele era uma pessoa doadora. Todo dia ele doava as coisas, ajudava, piedoso. E então ele passa a ter uma visão de um anjo. Um anjo não pode pregar para ele, mas manda ele chamar Pedro na cidade de Jope. Pedro vai lá. Aparentemente Pedro resiste, mas Deus dá uma visão para Pedro: não torne impuro o que Deus já purificou. Naquele lençol com animais impuros, que os judeus não comem carne de porco, e lá havia animais impuros pela lei, mas Deus fala: não torne impuro o que Deus purificou. E Pedro vai lá pregar. E só dele falar Jesus naquela casa, todos recebem o Espírito Santo. Veja que é outra métrica que Deus vai usando. O quanto somos piedosos, o quanto nós somos doadores em prol do Evangelho, do próximo, e enquanto queremos e desejando Deus. Veja que Cornélio era um centurião romano, um capitão. E veja bem
ele estava debaixo do jugo do Império Romano, que era totalmente uma idolatria, mas ele estava com fome de Deus, desejo do Deus vivo, e então aquilo levou Deus da unção para ele, ou seja, um poder sobrenatural. Isso, se não tiver na nossa vida, a tendência é a unção diminuir, e sem unção o inimigo pode atuar. Então a unção quebra o jugo. Isaías 10, 27. O poder do Espírito Santo inicialmente é o batismo inicial, mas aí tem que continuar, porque Deus vai medindo para irmos para a imersão total. E sem unção pode ser um crente, mas a unção com tendência de diminuir, volta os problemas, doença, problema de emprego, dificuldade amorosa, conjugal. Sem a unção, a carne começa a mandar de novo. Como o exemplo do córrego, você entra num córrego com água até os pés, você mesmo pode andar para cá, para lá, e você resiste até a correnteza da água. Mas vai tentar andar num rio com grandes correntes, caudaloso, com água a 3 metros acima da sua cabeça. Não tem jeito, só nado. E nem nadando consegue vencer correnteza. Então, quando está na unção, o Espírito de Deus é que vai dominando sobre a carne e a proteção. E é ele que vai operando mais milagre, como está lá em Efésios 3:20, que Deus opera segundo o poder que está em nós. Então, muito cristão ainda padece por a unção não estar suficiente para quebrar aquele jugo de doença, de opressão, de desemprego, de fracasso, de falência, mas Deus está declarando pelo seu Espírito para buscá-lo, para clamá-lo, para invocá-lo, porque Ele quer derramar o seu Espírito para vivermos na unção. A unção inicial é o poder do Espírito Santo. Vamos agora então passar para outra métrica de Deus, a exemplo de Pedro e João. Eles estavam presos porque pregavam o Evangelho de Cristo, porque ocorreu uma cura milagrosa de um homem que já com 40 anos de idade, sofrendo, padecendo, oprimido, foi liberto pelo poder de Deus. Mas os religiosos não aceitavam, prenderam Pedro e João, e a multidão glorificava a Deus e requeria que soltasse Pedro e João. Mas eles fizeram então uma ordenança: vamos soltá-los, mas não falem mais de Cristo, não falem mais de Jesus. E eles falaram: não, convém obedecer a Deus e não ao que os homens estão pedindo contrário. E eles saíram e continuaram a falar do Evangelho de Cristo, os religiosos revoltados, mas havia grande ameaça de morte, de perseguição. E veja bem, eles chegam aonde estão os outros discípulos, e eles oram novamente. E o que eles falam? Senhor, nos conceda mais ousadia, intrepidez, para continuar com mais ímpeto falar a tua palavra. Intrepidez quer dizer ousadia de confrontar qualquer pessoa, de ter o prazer de falar do poder de Deus e mostrar com sinais. E então, veja que na hora que eles oraram desta maneira, e eles pediram isto, mais ousadia, mais convicção, não estavam nem valorizando mais a própria vida, ou as consequências adversas, instantaneamente já o Senhor enviou mais unção do Espírito Santo. É outra métrica de Deus, a disposição de nos expor ao Evangelho, de convidar pessoas, de orar, de ir no vizinho falar do Evangelho, de convidar, de falar do Senhor. Então, se não houver esse empenho, essa disposição no Espírito, essa convicção, se você fica apático, até esconde que é cristão, ou não há o empenho, você não passa para outro nível de unção, pode até retroagir. Então veja que Deus vai medindo o cristão, e muitos falham quando chegam nesse nível, porque não há empenho em testificar, em ganhar almas, em anunciar o Evangelho, em ser usado por Deus. Fica amedrontado, com medo que o parente vai falar, ou que o vizinho, ou o deboche, ou o ataque. Mas, se não vencer esta barreira, na hora que Deus mede, e ele fica esperando a reação,
em vez de você falar, Senhor, eu quero mais ousadia para ganhar todos os meus colegas, meus parentes, meus vizinhos, quero, Senhor, poder. Se não houver esse empenho, você retroage, a unção vai diluindo, e se a unção diminui, o que vai ocorrer? Vai voltando para trás, a unção se perde. Então aí volta de novo situações de carne, a carne mandando, o inimigo mais facilmente vai atacar, o corpo passa a funcionar de forma assim, deficiente, começa a vir doença, aí vem aquela dor, aquele sofrimento, você fica desesperado, Senhor, eu creio, e vem me abençoar, mas veja bem, a unção é que faz a diferença. Então, para nós estarmos sempre abençoados, temos que manter sempre na unção de Deus. E esses são princípios que têm que ser sempre mantidos: adoração, em tudo agradecer a Deus, sujeição, piedade, doação, convicção de querer mais de Deus e a intrepidez de querer mesmo testificar do Evangelho, da palavra, de não ter medo, receio, de não ser covarde, de declarar, Senhor, eu quero mais poder para me confrontar o mundo e o pecado. Se não houver essa convicção, é sinal que não vai passar para níveis maiores de unção. E aí então, retroage. E a consequência é um cristão que vai ficar se arrastando em problema, em dores, em abatimento. Então, volta àquela situação inicial de busca da bênção, de desespero, de aflição, não sabe se busca a Deus ou busca o recurso humano, fica no meio termo e acaba então sendo um cristão que vai ficar deficiente, porque a unção se esvaiu, mas aonde a unção, a operação de Deus vai liberando, mas para cada tipo de questão, há um nível de unção diferente, como já foi falado lá em Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer muito mais, mas segundo o poder que está operando em cada um. Então cada um é responsável daquilo que Deus te mede para a unção aumentar. Se você é reprovado, a unção vai ficar onde você está, ou pode se deteriorar. Mas se você é aprovado no que Deus mede, a unção vai aumentando e vai alcançando mais pessoas, porque tem pessoa na família que é mais incrédulo, tem doença que precisa de uma unção maior, tem problema financeiro que precisa de uma unção maior para quebrar o jugo. Mas se o povo de Deus ficar apático, então vai perecer. Então nesta noite orando, Deus falou claramente que na medida que é aprovado o povo de Deus, que Ele vai ungindo, a unção vai aumentando, e chega em certo momento que qualquer situação se resolve, qualquer questão financeira, de doença, ela vai sendo resolvida, mas há a grande necessidade de empenho, de buscar, de orar, de consagrar. A unção, ela se esvaria, se não manter uma sequência. Perder a unção é fácil, mas consegui-la é um pagamento de preço. Nessa semana, então, é um propósito de receber fogo e batismo com o Espírito de Deus, renovar-se na unção, para que as questões se resolvam, para que você não fique mais em sofrimento, e para que as questões enfrentadas sejam resolvidas no poder de Deus manifesta a sua vida, porque o cristão pode ficar num dilema, ou espera Deus operar, ou vai para os recursos naturais humanos, mas se ficar no meu termo, a tendência é deixar a casa de Deus, a fé, e apelar para a natureza humana. E aí então onde estará a fé? Onde está o Espírito de Deus te dominando? E avivamento é o Espírito de Deus operando, restaurando, transformando, nos usando para fazer maravilhas. Hoje então nós vamos ter mais um princípio de oração, que é uma declaração de falar: Senhor, me traz mais convicção, ousadia. Senhor, eu quero intrepidez para qualquer pessoa que eu encontrar anunciar a palavra e mostrar o teu poder. Quero ter esta ousadia e não receio nem vergonha, nem abatimento, mas convicção.
Se você então é aprovado nesse nível, esse desejo, a unção aumentará, além dos outros princípios, sempre adorando, sempre em tudo agradecendo, sujeição, que é a humildade, sendo piedoso, como Cornélio, que no primeiro momento que Pedro já orou, não precisou nem pregar, o Espírito de Deus já manifestou de forma tremenda naquela família. Um homem piedoso, que nem era ainda um cristão, ele tinha um conhecimento ainda vago do Evangelho, mas a sua doação, sua convicção de querer Deus, o Espírito de Deus o visitou poderosamente, e a história foi mudando. Então são princípios que temos que ter para a unção ir aumentando. Mas se você fica parado no ar, reclama, blasfema, vive como o mundo, não é piedoso, tenha vergonha das coisas de Deus, não há convicção, o Espírito de Deus não vai liberar a unção, como a visão de Ezequiel. Aquela métrica da medida que o rio ia aprofundando, é os níveis do poder de Deus na vida de um cristão. Então aquele rio desaguava no mar, mar representa nações, onde o rio passava, dava vida e saúde. A unção é desta maneira, onde a unção é saúde, é prosperidade, é vitória, é cura, é o corpo restaurado. Então não se queixe das dificuldades, você tem que ter os requisitos para a unção aumentar na sua vida, para o Espírito de Deus te dominar totalmente, e aí seremos realmente um povo cheio da graça de Deus, cheio da unção, cheio do poder, mas sempre Deus vai medindo. No momento que deixa de cumprir algo, volta para trás, e voltando na fé, a tendência é diluir a proteção, é retroagir, é voltar dores, é voltar fracasso e confusão, porque aonde a unção diminui, a tendência da carne dominar, o inimigo atuar. A unção é que nos protege, a unção quebra o jugo. Vamos então hoje orar nesse propósito, dos que já foram ministrados, acrescentando hoje essa convicção de querer mais ousadia, de convicção, a exemplo de Pedro e João. Eles estavam numa unção quase inicial ainda, mas eles não ficaram amedrontados de morte, de prisão, pediram mais convicção. Só de clamar, naquele momento, tremeu o lugar, e o poder de Deus se manifestou mais ainda. O Espírito de Deus quer dominar, ele foi enviado para ajudar, para conceder libertação, o milagre, o livramento. Então aqui temos mais uma ministração do poder do Espírito Santo, que nesta madrugada em oração, Deus declarou coisas tremendas, que muitas ainda vamos relatar mais profundamente, mas o que ele tem declarado é que a unção ele quer aumentar sobre a igreja, sobre o povo dele. Ele tem declarado que muitos estão perecendo por não cumprir a palavra. Então não fiquem lastimando a falta do dinheiro, a doença, a questão adversa, mas empenhe-se em ter coinonia, comunhão com o Espírito Santo, que a história mudará com toda certeza. Então que você tenha dado crédito e as palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos e irmãs. Primeiramente nós vamos fazer uma oração para libertação, como já foi feito à tarde. Depois a outra oração é a ordem que o Senhor deu, de imposição da mão, de orar e a unção ser grande. À tarde foi coisa tão impressionante, que a igreja estava com muita gente, muito poder liberado, e Deus operou coisas inéditas. Mas primeiramente vamos fazer uma oração de despojar o poder do inimigo e da carne, para que você então passa a ter um coração mais aberto ao mover do Espírito Santo e o milagre ser dado, a unção curativa, libertadora e transformadora. Então levante as tuas mãos aos céus, vamos então orar, repreendendo todo o mal. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra foi pregada, Senhor. Estamos continuando mais uma etapa do batismo de fogo
e do Espírito Santo, porque tu tem declarado avivamento, libertação, restauração, restituição, riqueza para o teu povo, vitória para a tua igreja, a vitória abundante para a tua obra, Pai. E nós oramos agora em nome de Jesus. Se houver, ó Pai, qualquer coisa do inimigo, traga revelação agora, Pai. Se houver algo de influência da carne, do inimigo, do pecado, seja anulado e banido, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo, seja desfeito o poder do adversário, seja anulado toda a influência da carne, da dúvida, da incredulidade, das influências do inimigo, seja desfeito pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Senhor amado, tu é que revela o profundo e escondido. Onde tiver dor, onde tiver algum caroço, onde tiver alguma infecção, onde tiver alguma entidade alojada na casa desta pessoa, o inimigo lá escondido, incubado, seja desfeito o poder do inimigo, o poder do adversário, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Todo pensamento negativo, de morte, de opressão, pensamentos negativos, de fracasso, de tristeza, em nome de Jesus, seja anulado, seja desfeito, seja quebrado as amarras do adversário. Senhor, tu tem mostrado a unção sendo liberada para o milagre, a unção sendo liberada para a riqueza, para o sucesso, para a restituição familiar, para a vida abundante, para o teu povo comer o melhor dessa terra, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Senhor, vai liberando a unção saradora, transformadora, curativa, a unção que vai quebrando a força do adversário, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Senhor, a unção está aqui presente, a podemos sentir, ó Pai, a unção que tu liberaste, ó Pai, é poderoso e tremenda a tua presença. Louvado o nome de Jesus, exaltado o nome do Senhor, engrandecido o nome de Jesus, maravilhoso o nome do Senhor. Sim, Espírito Santo, aí fazendo esta limpeza, para que os vasos estejam idôneos, para receber virtude transformadora, renovadora. Nós batizamos com água, mas tu é aquele que batiza com fogo e com o Espírito Santo, aí operando abundantemente, ricamente, poderosamente, abundantemente. Maravilhoso Senhor, tu tem prometido e está cumprindo. Louvado o nome de Jesus. Senhor, temos certeza que muitos, ó Pai, estão entrando nos rios caudalosos, nos rios de água viva, para viver na unção, na saúde, na riqueza, na abastança, na alegria e no amor familiar, na alegria do Espírito Santo. Confirma o teu grande avivamento, em nome de Jesus Cristo. Continue orando, continue ainda de pé. O Espírito Santo de Deus está ordenando chamar aqui à frente duas pessoas que você tem depressão, tristeza, vontade de morrer, pensamento ruim, e Jesus quer te dar a vitória. Onde estão essas pessoas? Você deve vir aqui à frente. Tem uma pessoa que está nessa coluna de bancos de cá, é uma irmã, e tem outra do lado de cá. Vem aqui à frente, o Senhor vai te limpar mais ainda. O inimigo está tentando reter, segurar, mas você vai sair daqui com unção, com fogo de Deus, com poder celestial. Está vindo aqui uma pessoa,
Pode vir, tem uma outra pessoa. Deus quer operar a vitória, o milagre, a graça de Deus. O Senhor está mostrando mais uma pessoa que tem hora que você quer desaparecer, está dando tudo errado, pensamento de morte, e Jesus quer que você venha aqui à frente, porque isso aí vai acabar, é uma maldição que acompanha a família, mas está no lado. Deus vai te ungir com poder celestial. Onde está essa pessoa que tem esse problema? Você deve vir aqui para frente, pela graça e a unção do Espírito Santo. Nós vamos orar por esses que requerem uma libertação de forças malignas, e depois nós vamos orar para que o poder de Deus seja liberado, de cura, de poder celestial. Caso tenha alguém aqui com dor, com sofrimento, com tratamento médico, você não vai gastar um centavo mais com médico, com remédio. Nesta noite Deus falou: meu filho, o poder está na minha igreja, no meu povo. Libere o que o seu Deus tem ordenado, e a unção é liberada, e você vai ver instantaneamente o milagre. À tarde estava aqui uma pessoa pela primeira vez, estava com as manchas no corpo, e as manchas sumiu na hora. Muitos milagres nessa tarde, e muito poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus está chamando aqui mais uma pessoa, que você tem uma grande angústia por decepção amorosa. Deus está falando, é uma pessoa que está do lado de cá desses bancos também, e é uma irmã. Onde está? Jesus quer te dar a vitória. Está vindo a irmã, vamos orar, mas é uma outra pessoa ainda. Caso tenha, venha. Você está assim angustiado, nada dá certo, que briga, que dificuldade no amor, que contenda, não dá certo, mas vai dar. A unção quebra o jugo, não quer a vitória. Está vindo a irmã, mas tem uma outra pessoa. Jesus quer te restituir, te abençoar, te dar vitória. Então levante as mãos para o céu. Nós queremos orar para mais uma pessoa. Há uma pessoa aqui que o inimigo quer te fracassar, quer te levar à derrota, mas o Senhor vai te colocar em grande honra, em grande vitória. Sua família foi atacada, perdeu muita coisa, e o inimigo te traz pensamento de fracasso, de derrota, de inferioridade, mas hoje acabou isso na sua vida. Deus vai te honrar. Onde está essa pessoa? Jesus quer te dar livramento. Está vindo ali algumas pessoas. Deus está declarando para orar por uma pessoa ainda. Onde está essa pessoa? Deus quer te honrar, te abençoar, te dar o milagre. Nós já vamos orar por essas pessoas. Deus está chamando aquela irmã ali, ó, no meio. Vem aqui, irmã. É de blusa cinza, que olhou. Pode vir aqui. Deus tem um milagre muito grande para esta irmã. Chega um pouquinho para cá assim, irmã. Fica aqui mesmo, só essa irmã. Vou orar primeiro para aquela irmã. Deus está mostrando algo sobrenatural. Os outros ficam aqui. Chega aqui pertinho, irmã. Deus